Isaías, capítulo 9. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria, a leste, e a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas. Pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça.
O Senhor Todo-Poderoso está irado, e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim. O povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. E os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Olha aí, hein? Textos fortes, Deus falando sobre a vinda do Messias, mas observe que ao longo do texto, mesmo vindo a Jesus com o seu reino eterno, falando de justiça, né? Ele continua deixando claro, Deus não muda. Deus não mudou de opinião com a vinda de Jesus. Ele é o mesmo sempre, né? Então não adianta, se Deus existe, por que tal coisa está acontecendo para mim? Porque tu não presta. E Ele não tem pena de pessoas assim. É escolha, eu e você escolhemos. Ou andar de acordo como Deus quer, ou andar do nosso jeito. Agora não espera que Ele venha ter piedade, misericórdia, peninha. Eu tenho falado em diversos momentos, não existe essa história de peninha no mundo espiritual. Deus tem pena daquele que é esforçado, que luta pelo Evangelho, que batalha pela obra, que luta para levar a palavra de Deus, que não desanima, que não desiste, quando está sendo perseguido, quando está passando necessidade desse, Deus tem pena e abençoa. O resto, Ele manda mais praga, e quando vem essas pragas, a ira dele ainda não passa. Né? Olha ali, vamos dar uma olhada, olha o 1 e o 2. Previu-se que ele providencialmente surgiria na Galileia, escura e desprezada. Era o mesmo território de Zebulon e Naftali, que foi o primeiro a ser assolado pelos cruéis exércitos de Tiglat-Pileser, 732 a.C. Aqui brilhou a radiante luz do Messias, que armou seu quartel-general na Galileia, né? Aqui foi onde começou o ministério de Jesus Cristo. Muito em breve, eu vou estar disponibilizando aí no site. Eu estou na metade da terceira revisão do material, onde eu classifiquei os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu peguei os 4 evangelhos, identifiquei todos os textos em história de Cristo, milagres de Cristo, parábolas de Cristo e ensinamentos de Cristo. E coloquei todos eles em ordem cronológica, identificando por época, idade aproximada que Jesus tinha naquele momento, o ano aproximado que era naquele momento, e em que região é aquilo. Né? Ele começou na Galileia. Então, eu dividi em 4 tópicos ali, que é o início do ministério dele, de João Batista, depois ali na Galileia, depois ali acho que é Judéia, e a última semana dele, né? E classifiquei isso, para que a gente possa, ao estudar os evangelhos, a gente possa ir compreendendo essa sequência e esses detalhes. Eu até comentei com alguns, por exemplo, você já se perguntou alguma vez, lendo a Bíblia, por que um pescador estava com uma espada na cintura no momento em que Jesus foi preso? Tu já te perguntou alguma vez isso? Por que um pescador está com uma espada na cintura no momento em que Jesus foi
preso. Tanto é que cortou a orelha do soldado. Nunca se perguntaram? Veja quanta coisa que passa despercebido quando você não estuda os evangelhos nessa sequência que eu botei. Simples, porque Jesus mandou. Pouco antes, Jesus disse para eles: comprai espada. Aí eles dizem: Senhor, nós temos 2 aqui. Aí Jesus disse: já serve. Porque no momento que ele cortou a espada, que Jesus aí fala para ele que não fizesse tal coisa, e coloca a orelha de volta do soldado, Deus estava ensinando Pedro: Pedro, tu é impulsivo demais, tu vai ter que aprender a controlar o teu gênio. Por isso que Jesus Cristo disse para ele comprar uma espada, para que ele aprendesse a identificar que na personalidade dele, um dos defeitos que ele tinha era ser impulsivo demais. Ele tinha que parar, pensar antes de fazer. E houve outro ensinamento que Jesus deu para Pedro. Foram 2 áreas que Jesus trabalhou com muita força no ministério de Pedro. Alguém sabe qual é a outra? Quando vocês lerem o material, vocês descobrem, tá? Então, em breve, o material ele vai estar disponível no site. Vamos ver se essa semana e na semana que vem eu consigo terminar, né? E aí vocês poderão ir estudando a sequência e vocês vão perceber todos esses detalhes. E até as mensagens, quando vocês forem pregar os evangelhos, vocês já vão chegar para pregar com uma outra visão, com uma outra ideia. Vocês vão se localizar em tempo, em época, né? Vocês vão poder se localizar melhor, entender essa sequência, entender o porquê que essas coisas aconteceram, né? Nada do que Cristo fez na terra, Ele fez assim por nada. Tudo foi de causa pensado, foi planejado anteriormente. Tudo foi planejado, determinado por Deus milhares de anos antes. Muitos dos atos de Cristo, os antigos profetas já haviam falado, já haviam dito, né? Então aí, estudando a sequência, a gente consegue compreender mais, até para que a gente aprenda: opa, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Olha ali então, lá no Mateus 4, 13 ao 17, né? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós estamos estudando aqui, no capítulo 9, né, aonde Jesus ia começar o ministério dele. Em que cidade, em que lugar e próximo de quê? Veja, tudo que Jesus fez foi amplamente planejado com milhares de anos de antecedência. Aonde, em que cidade ele ia entrar, que dia que ia entrar, de que hora até que hora ele ia ficar naquela cidade, o que ele ia fazer ali, o que ele ia falar naquela região, o que ele ia dizer naquele local para aquele povo. Foi tudo planejado com milhares de anos de antecedência. Nada foi feito no grito, nada foi feito assim do nada. E ao estudar o livro de Isaías, ele chama a nossa atenção para muito destes aspectos, né? E Jesus aqui é previsto que traria libertação sobre o povo, derrotando os males, a canga que estava sobre seus ombros. Vemos no Novo Testamento que milhares de milagres aconteceram. João descreve que seria impossível descrever todos eles. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam
escritos. João 21, 25. Cara, a gente tem dificuldade de planejar o nosso dia. Tem coisa que tu planeja por dia e dá errado. Não acontece. Agora, Deus planeja a vida inteira de Jesus. Dia por dia, cidade por cidade, local por local. Diz milhares de anos antes, através de Isaías, de Davi, o que ele faria. E acontece exatamente da forma que ele previu. Rapaz do céu. Aí depois, se eu vou orar e eu dizer, Senhor, eu não tive tempo, que vergonha que me dá isso. Eu fico vergonha de dizer para ele que eu não tive tempo. Poxa, ele planejou a vida de Jesus inteira, cada lugar, cada milagre, tudo. Avisou os profetas que seria assim. Aconteceu assim. E aí depois, hoje nas minhas orações, eu vou dizer, Senhor, eu não tive tempo de buscar mais o teu nome. Ele vai responder, mas Jesus também tinha as mesmas 24 horas e fez. O dia não era mais comprido no tempo de Jesus. A vida não era mais fácil no tempo de Jesus, era mais difícil. Né? Daqui a pouco vocês estarão indo lá para Guajuvira, à noite ao culto, e ninguém vai a pé ou vai alguém a pé? A cavalo? Em cima do burrinho? Não. Em cima de um porco. Vocês já ouviram um piazinho brincando em cima de um porco? Montou em cima e... então, meu filho nem sabe... Nem sei se sabe o que é porco, que dirá de montar em cima, né? As crianças de hoje só conhecem tablet, celular e essas chiquezas aí, né? Então tu imagina. E aí a gente vem dizer para Deus, Senhor, eu não tive tempo. Parece que eu estou escutando ele falar, o que faltou foi vergonha na cara. Né? É pura bucha, né? Então eu nunca digo, Senhor, não deu tempo. Não. Eu me organizo, não, mas amanhã eu faço. Não tem como dar desculpa. Olha ali, do 6 ao 7. Descreve as características de Jesus como maravilhoso, conselheiro. Muitos são os ensinamentos de Cristo descritos no Novo Testamento. Deus forte, descreve que não será um homem comum, mas uma divindade, um Deus. Pai da eternidade, descreve que ele será eterno, a morte não terá poder sobre ele, como também autor da vida eterna. Príncipe da paz, o soberano que criará um reino sem guerras, também descreve que será descendente de Davi. Tudo isso se cumpriu. Jesus a gente já estudou, que é descendente de Davi tanto por pai quanto por mãe. José era descendente de Davi, Maria também era descendente de Davi. Mateus e Lucas trazem estas comprovações. Né? Lá quando a gente estudou, nos primeiros cursos, lá no primeiro curso, né? Lá quando a gente estudou as genealogias. Né? Olha ali o versículos 8 ao 13. Deus condena o orgulho de Israel, que, mesmo diante de tantos avisos, batalhas e perdas, não se voltaram a Deus, não corrigiram os seus maus caminhos. Tinham profeta como nós, tinham ensinamentos como nós, e estavam ouvindo e insistiram no erro, insistiram no pecado. Por isso que eu torno a dizer, profecia, revelação não converte ninguém. Tivemos mais uma vez a prova o nosso ministério. Todo mundo que saiu, ninguém em nenhuma das nossas igrejas ouviu tanta profecia e revelação que nem esses. Adiantou alguma coisa? Então quando nós somos usados por Deus, não é para a gente querer ser Deus igual Jesus. Lembra-se que Jesus era um Deus e se fez semelhante aos homens. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele era grande e se fez pequeno. Era maior e se fez menor. Era Senhor e se fez servo de todos.
É disso que Deus espera que eu e você venhamos fazer. E lá no 14, Deus trará punição e derrubará a todos, e não mais apenas estes ou aqueles, como sempre acontecia. Sabe que houve épocas em que é o que eu acredito que está muito perto de acontecer também aqui no Brasil, onde as desgraças e os sofrimentos não batem na porta só do ímpio. É quando Deus entra em um país para mudar aquele país. Mas aí o pau pega parelho. Porque ele diz, o que é meu eu mato e levo para o céu. O que não é eu enfio no inferno. E a desgraça come frouxa e parelha. Porque ele tem que aniquilar grande parte do país, porque diminuindo o ser humano, diminui o pecado. Então tu mata uma grande quantidade de população, porque daí o nível do pecado diminui. Eita, nós, hein? O ser humano só para de pecar matando. Deus nos livre e guarde, hein? Que gente boa que é nós, hein? Aconteceu isso aqui Isaías, ele está relatando que do 40 em diante ele vai estar descrevendo que isso se cumpriu, aconteceu. Essas nações viraram pó. Os prédios lindos, as casas belíssimas, virou tudo em farelo, os castelos, os palácios, virou tudo em nada. Versículo 15, aqui Deus explica que a cabeça são os homens de autoridade e os falsos profetas são a cauda. É tudo raça de víbora mesmo, né? É cobra mesmo, né, tchê? Todos são igualmente culpados. Os que ensinam errado e os que aprendem errado por deixar-se induzir ao erro. Versículo 16. Ah, mas foi o pastor que me disse que cair pelo poder de Deus era Espírito Santo. Te ralou. A Bíblia está nas tuas mãos, não está só na mão do pastor. Né? Fica pegando versículo perdido aqui, versículo perdido lá, porque isso agrada teu coração? Eita, nós, né? 17, a piedade e a misericórdia entram em pausa. Sempre quando chega nesse ponto, o pecado, é como se houvesse uma... Vou pegar esse copo para vocês entenderem melhor. Cada vez que você peca, vai caindo umas gotinhas de água aqui dentro. Cada vez que tu peca, vai caindo essas gotinhas de água aqui dentro. A hora que esse copo transbordar, Deus manda desgraça e sofrimento sem medida, sem misericórdia. Ele dá uma pausa na misericórdia. Ele simplesmente para de ter pena, seja servo ou não. Só separa os que ele vai precisar para depois e o resto ele come o laço frouxo. É que nem se falava os antigos. Um filho aprontava, tu vai apanhar porque aprontou. E tu vai apanhar que é para não rir dele. Viu? É mais ou menos assim. E aí é o que Deus faz. Ah, tu que está santo agora vai querer ficar orgulhoso? Não vou perder tua alma não. Tu vai apanhar junto. Que é para não perder a alma. Então Deus sabe, é injustiça? Claro que não. O objetivo de Deus nunca disse que Ele quer que a gente fique para sempre aqui. Ele está louco para levar nós tudo para o céu. Só que para ir para o céu tem que morrer. Não tem outra coisa, né? A não ser que Jesus Cristo venha, porque daí Ele vai arrebatar. Mas fora isso, para entrar no céu, só morto. E até quem é arrebatado, por exemplo, né, tem que viver uma situação que os anjos chamam de pré-morte. Porque se tu não passa por isso, tu não pode entrar nesses lugares. Não pode um vivo entrar nesses lugares. A pessoa tem que estar ou ter morrido, ou estar nessa situação de pré-morte. A alma ela sai do corpo e fica um anjo no lugar. E é o anjo que fica mantendo o corpo vivo. Eles chamam isso de pré-morte. Se não for desta forma, não tem como ele pegar o teu pensamento, levar lá para ver. Não. Ele só pode levar, ele tem que levar a alma. É a alma que vai lá. Como aconteceu com o caso de um jovem que a mãe, inclusive, foi
levada lá no primeiro estágio do inferno, e ela falou com esse jovem que está lá, que depois ela foi pesquisar e até descobriu o nome dele, e onde ele viveu na França, se eu não me engano. Ele inclusive é famoso até os dias de hoje. Era um grande estilista. E ele está lá no primeiro estágio no inferno, porque ele cometeu os pecados que ele cometeu aqui, esse anjo mensageiro disse, que por causa desses pecados ele era digno de ir lá para o segundo ou terceiro estágio do inferno. Porém, mesmo ele pecando daquele jeito, ele tinha um coração bom, sem medida e sem igual. Ele ainda é reconhecido até hoje pela tamanha bondade que havia nele. Por isso, Cristo, quando julgou, ele achou injusto colocar ele lá nesses lugares ruins. E por isso deu a oportunidade para ele, ali no primeiro estágio do inferno, que é como se fosse um lugar que tu fica caminhando e caminhando, como se fosse um labirinto, né? Tu fica caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e caminhando, caminhando, e tu não acha o caminho, tu não acha a saída. E as pessoas que vão para ali, elas nem sabem que morreram. Elas acham que estão vivas. E que esse jovem agora ele sabe que morreu, depois que a mãe teve lá e falou para ele. E aí depois daquele momento, o anjo falou que ele chorou muito depois disso. Que ele ainda achava que estava vivo. Então é claro que muita gente, em culto público, a gente não fala essas coisas, porque vão dizer que agora pirou de vez. Né? Mas enfim, as pessoas não entendem essas coisas. Se elas não entendem o leitinho, que é a Bíblia, vão entender essas coisas e outras tantas, que eu sei, mas se eu falar, vão dizer, pirou de vez, enlouqueceu mesmo, né? Enfim, né? Mas enfim. Olha lá então. Então, nesses períodos, há uma pausa na misericórdia. Né? E ali ele fala que Deus não terá piedade dos jovens, não terá piedade das viúvas, não terá piedade de ninguém, porque todos são hipócritas e perversos falando loucuras. Não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Não cumprem com aquilo que a Bíblia diz. Acontece nisso. Estava vendo até lá na Rússia, né, que está naquelas guerras, algumas religiões estão fazendo um negocinho de paz, não sei das quantas lá. Eles ainda com cruz, moiando na aguinha e jogando nas paredes, não sei para que isso. Acho que se tu vai lavar a igreja, pega o mangueirão, né? Não adianta lavar assim, de gotinha, não faz nada. Porque espiritualmente isso não vale nada. Aonde tu viu na Bíblia Deus mandando fazer isso? Benzimento, bom, é o espiritismo gospel, então. Estão benzendo a igreja, estão benzendo o povo. Isso é espiritismo. Né? Aí pergunta, por que estão daquele jeito? Onde é que está Deus? Né? Se o Brasil, com tudo que tem aqui de facilidade, já está do jeito que está, e o pecado está tomando conta, né? Deus tenha piedade de nós, né? Ao 18, a impiedade tomou conta de todos e cresce de forma assustadora, sem limites. Esse é um texto que parece descrever a situação no Brasil em 2021. Né? 19, pela ira de Deus, tudo será destruído. O povo será como pasto no fogo. Te vê, né? Deus tem umas formas bonitas de elogiar a gente, né? Vocês serão como pasto no fogo, né? Tem um outro momento que também o povo se achava grande coisa e ele diz: vós sois povinho, vós sois vermes. Te mete com um homem desse, né? Que dá uns... Para elogiar tão bem nós assim, é só Cantares de Salomão e elogiando a mulher, né?
Seus cabelos são como a crina de um cavalo. Mas se eu fizer isso para minha mulher, eu já apanho. Olha o 19. Pela ira de Deus, tudo será destruído. O povo será como um pasto no fogo. É que nem eu estou falando do copo d'água. Quando ele começa a transbordar pelo excesso de pecado, qual é a única forma de acabar com esse copo? Esvaziando a água. Ou tu vira, ou tu não vai resolver o problema. E quando tu vira, tu perde essa água. Tu perde o que está ali dentro. Não tem como ser diferente. O ideal fosse que o pecado nunca transbordasse. Mantivesse o seu limite. Pronto, ia viver todo mundo eternamente, depois no final se vai para o inferno ou para o céu, se vai lá para o inferno no nível 1, 2 ou 3, ou se vai lá para o céu nos diferentes níveis. Enfim, não sei, mas importante que a gente se desperte para isso. Miséria e fome por todos os lados, comerão a carne do seu próprio irmão. Rapaz, tu já pensou? O vizinho morreu, temos carne. Cara, que ponto. Eu já ouvi contarem histórias reais de coisas assim. Como aconteceu uma vez num acidente de avião lá nos Andes, nas Cordilheiras dos Andes. Eles caíram lá de avião. E aí eles foram comendo o corpo dos que morreram na queda. Deus, ele está aqui alertando e dizendo que se o copinho transbordar, vocês vão comer a carne dos teus próprios irmãos. Espero que o nosso copinho esteja muito longe de transbordar, né? Mesmo assim, depois de tudo isso, a ira de Deus não terminou. Enquanto o copo não esvazia, ele é tardio para se irar, mas também a hora que você... É aquele, dou um boi para não entrar, mas depois eu dou uma boiada para não sair, né? É incrível. É que nem muita gente, para tomar um banho é uma briga, para sair do chuveiro depois é duas, né? Então, olha, nós temos que ter em mente isso. É preciso haver equilíbrio na nossa vida. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Até aqui no próximo mês, nós continuamos então aí a partir do capítulo 10 de Isaías, explorando, compreendendo toda essa situação. O livro de Isaías é naturalmente um livro mais lento para se estudar, porque ele tem muito detalhe, muita coisa importante, que a gente precisa estudar, precisa ir compreendendo. Eu já comentei, foi um livro que para mim foi um dos mais difíceis para mim estudar. Foi um dos mais difíceis, de todos eles que eu já estudei. Mas vale muito a pena, ele é uma riqueza de detalhes incrível. Vamos colocar pensamento, vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um daqueles que aqui vieram ao templo. Muito obrigado pela vida daqueles que estão assistindo a este estudo, porque também querem se aproximar de Ti. Que muitas pessoas possam ter esta oportunidade não de compreender uma religião, não de defender a sua religião, pois não é esse o objetivo da Bíblia, mas é de poder se aproximar cada vez mais de Ti. Não temos direito de julgar quem quer que seja, mas temos o direito de estudar a Tua palavra para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Se o mundo se afundar no pecado, nós estaremos contigo. Seja para morrer aqui, para eternamente viver contigo, seja para continuar vivos, lutando e batalhando para levar o Teu Evangelho. Graças Te damos por tudo, e nas Tuas mãos estamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz do Senhor Jesus.